Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e eu estou aqui para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, nós vamos fazer, então, nós vamos entrar na introdução do livro de Josué. Ontem nós fizemos as últimas leituras aí referente ao livro de Deuteronômio, e agora nós vamos passar aqui para Josué. Josué, que é um livro histórico, tá bom? Um dos livros históricos da Bíblia. Então, vamos então para a introdução de Josué. E ainda hoje também nós teremos o início dos capítulos de Josué também, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje nós teremos 2 vídeos para você assistir, tá? Então, vamos lá. Josué. Terra. Terra em que manam leite e mel. Terra prometida. Terra santa. Terra de Canaã. A terra. Josué, sucessor de Moisés na liderança de Israel, estava às margens do rio Jordão, pronto para entrar e conquistar Canaã, uma faixa de terra sem importância, espremida no meio de poderosas e antigas civilizações. Ninguém imaginaria na época que algo significativo poderia acontecer naquela terra. Esse pequeno e estreito pedaço de terra nunca teve importância econômica ou cultural. Servia apenas de ligação terrestre entre 2 grandes culturas e economias, o Egito e a Mesopotâmia. Mas, em breve, ela iria se tornar importante na consciência religiosa da humanidade. De maneira significativa, essa terra viria a ofuscar tudo o que ocorreu antes ao redor dela. Durante quase 500 anos, o povo de Israel não possuiu uma terra. Os antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e seus 12 filhos eram nômades na terra de Canaã. A isso seguiu-se um longo período de escravidão no Egito, mais de 400 anos. Uma libertação miraculosa liderada por Moisés e 40 anos de provação e preparação para que aprendessem a viver como povo livre sob a direção e a bênção de Deus. O povo acampado às margens do Jordão, no primeiro dia registrado no livro de Josué, havia passado por cerca de meio milênio de escravidão. Era uma multidão desorientada e sem lar, recém-libertados da escravidão. Era marcante a transição de escravos sem terra para proprietários de terras. Josué conduziu a transição, iniciando pela conquista da terra, onde nós vemos do capítulo 1 ao 12 desse livro de Josué. Depois, pela distribuição de terra entre as 12 tribos, onde nós veremos nos capítulos 13 ao 22. Encerrando com uma solene renovação da aliança, onde veremos isso no capítulo 23 e 24. Que uniu o povo em torno da dádiva da terra e da adoração a Deus, de quem eles haviam recebido a terra. Para a maioria dos leitores contemporâneos de Josué, o maior empecilho para aceitar a sua narrativa como história sagrada é a estratégia militar de guerra santa, que traduzi por santa condenação. Matar todos os cidadãos das cidades conquistadas e destruir tudo o que possuíam, tanto animais quanto bens materiais, massacre e destruição. Nenhum sobrevivente soa como um refrão. Olhando em retrospectiva a nossa história, pensamos, isso é terrível. Mas se pudéssemos voltar ao século XVIII a.C., enxergaríamos a situação de maneira diferentemente, pois a cultura cananeia era ninho de cobras construído com sacrifício de crianças
e prostituição cultural. Práticas cruéis que vitimavam os membros mais inocentes e vulneráveis da comunidade, bebês e virgens, para manipular a Deus ou deuses em proveito próprio. À medida que o livro de Josué avança na história da salvação, iniciada na liderança e nos ensinamentos de Moisés, somos apresentados a pessoas e lugares, nome de lugares e de pessoas, centenas delas. O que em geral consideramos nomes de lugares e de pessoas, o que em geral consideramos assunto religioso, ideias, verdades, orações, promessas, crenças, nunca subsiste por si só, a parte de pessoas identificadas e lugares reais. A religião bíblica não tolera muito as grandes ideias, as verdades grandiosas ou os pensamentos inspiradores, desconectados das pessoas e dos lugares em que ocorrem. O grande amor e o propósito de Deus para conosco são realizados em meio à confusão, tempestades, pecados, céu aberto, rotina de trabalho e sonhos pessoais. Eles trabalham de acordo com o que somos, não com o que deveriam ser. Os que desejam a Deus como forma de escapar da realidade, quase sempre das condições severas dessa vida, não apreciam muito essa história. Mas, para os que desejam encarar mais a realidade, a continuação da história da salvação, a impetuosa determinação de Josué em conquistar a terra para seu povo e sua extraordinária dedicação em distribuir a terra conquistada a todas as tribos e respectivas famílias, nome por nome, constituem de fato uma boa notícia. Josué lança um firme fundamento para uma vida bem estruturada. O autor provavelmente viveu 2 séculos depois de Josué, durante a época de Saul, o primeiro rei de Israel, ou pouco depois. O povo estava tendo problemas em manter a terra que Deus tinha dado a eles de forma tão dramática, porque uma terra em que manam leite e mel também parecia muito atraente para outros povos em busca de um território para se estabelecer. As tribos de Israel eram fracas e brigavam entre si. Por isso, tinham dificuldades para se unir contra o seu inimigo comum, os filisteus. Eles culpavam Deus por suas derrotas militares, dizendo que ele não estava cumprindo suas promessas. Mas foram eles que quebraram a promessa. Eles diziam que confiavam em Deus, mas viviam como se Deus fosse irrelevante. Deus não os ajudaria como fez com a geração de Josué, enquanto estivessem envolvidos nas mesmas práticas que deixaram Deus revoltado com os cananeus. O contexto deste livro, por volta de 1240 a 1220 a.C., os micenos construíram as primeiras cidades da Grécia. Mas, enquanto seus reis ficavam ricos por meio do comércio e da guerra, o povo não conquistava nenhum benefício. Os reis micenos participaram da famosa Guerra de Troia, uma rica cidade comercial que ficava na costa da atual Turquia. A lenda diz que a guerra aconteceu por causa de uma mulher, mas Troia controlava algumas importantes rotas de comércio e os micenos cansaram de pagar pedágio toda vez que navegavam pelas águas controladas por Troia. Amém? Então, essa é a introdução de Josué. Também não esqueça de assistir ainda hoje os primeiros capítulos do livro de Josué, tá bom? A paz do Senhor e até a próxima leitura.